Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação. Hoje recebendo Ney Dias, aqui nos estúdios da Positividade FM 104.5. Seja bem-vindo, Ney. Muito obrigado, Marco. Prazer estar aqui com você e todos os seus espectadores. E para começar, para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas que não podem nos ver, nós vamos começar a fazer uma autodescrição. Eu tenho 56 anos, tenho pele branca, barba branca, cabelos cada vez mais brancos, estou vestido de preto, tênis preto também, uma camisa preta, e estou sentado numa cadeira vermelha, ao fundo aqui um painel de LED com a logomarca da Positividade FM, e queria te pedir, Ney, que fizesse também a sua autodescrição. Bom, tem que revelar a minha idade aqui, então eu sou um pouquinho mais velho que o Marco, tenho 59 anos, mas tenho um pouco menos de cabelo branco que você. Né, muitos menos. Menos. Também tenho a pele clara e estou com um paletó azul escuro, uma camisa quadriculada, uma calça jeans aqui preta e com muita ansiedade aqui de fazer esse programa com você. Que bom. Vamos ter bastante assunto sobre o mercado de seguros, especificamente, né, da Bradesco Seguros. Eu queria te perguntar, Ney, quais são os desafios hoje do mercado de seguros, principalmente da Bradesco Seguros, em relação ao tema de sustentabilidade que está cada vez mais presente na sociedade, nas empresas. Quais são os desafios da Bradesco Seguros? E durante a pandemia, especificamente na Bradesco, né, a gente teve entre seguro de vida, seguro saúde, seguro também do habitacional, né, aquele seguro do crédito imobiliário, né, a gente teve mais de 10 bilhões de indenizações. Né? E por ano aqui a Bradesco Seguros devolve para a sociedade entre serviços, entre indenizações, entre pagamento de pensão, né, da Previdência, né, mais de 50 bilhões por ano. Então, veja só quantas empresas e famílias são impactadas por esse retorno que a seguradora, né, e aqui só falando da Bradesco Seguros, sem falar nas outras empresas do mercado, mas para se ter uma ideia, a Bradesco representa quase que a Bradesco Seguros representa quase que um quarto desse mercado. Né? Então, a questão da sustentabilidade permeia por quase todos os tipos de seguros, né? E impacta também em mudanças de produtos. Então, a gente está vendo o carro elétrico, o carro híbrido, né, que representam também riscos diferentes. Né? Tem a questão de a durabilidade, né, Isso muda o perfil? Muda bastante, porque um veículo puramente elétrico ele tem uma circulação, às vezes, menor do que um outro veículo que, enfim, pode viajar mais. Pela autonomia, né? Pela autonomia dele. Você tem a questão da durabilidade da bateria. Então, porque hoje uma coisa muito importante no mercado brasileiro, na questão automotiva, é o valor residual do carro que você utiliza para pegar um carro novo. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito adotado o leasing, onde você não fica com o valor residual. Né? Você contrata, paga por um determinado tempo. Tal. Aqui não, aqui o valor residual é importante. Então, uma bateria que tem uma durabilidade de 5 a 7 anos pode impactar no valor residual daquele veículo. E ali, chegando no final, ali o veículo... Porque pode se tornar improdutivo, ou contra-econômico, né, de você trocar aquela bateria. Então, o carro perde totalmente o valor. Né? Então, isso só para dar um exemplo, né, de o quanto que a economia acaba sendo impactada, e o seguro também, pelas mudanças tecnológicas e pelas mudanças
derivadas das mudanças climáticas, né? E Ney, hoje nós ouvimos muito falar da questão do SG, né? Inclusive a Positividade FM, ela tem um posicionamento, ela está num processo de ESG muito forte na parte já social. Queria te fazer uma pergunta, que explicasse para os nossos ouvintes o que é o ESG, a força do mercado financeiro, mercado segurador e como o Bradesco se posiciona em relação ao ESG. Qual a importância? O seguro está baseado no mutualismo, né? Está baseado em que algumas pessoas se juntam, cada um dando um pouquinho, e que se uma delas tiver um problema, aqueles recursos que foram arrecadados permitem àquela pessoa de dar sequência, né? Se a gente pegar aqui ao longo dos anos, né, isso remonta até... o Código de Hammurabi tem referência a esse mutualismo. Uma outra também muito conhecida pelos seguradores na Rota da Seda, né, as especiarias que vinham, né, de Índia e China, passavam pelo Oriente Médio, e ali as mercadorias eram levadas de camelo, né? Então, um dono ali daquelas hordas de camelo tinha, sei lá, 10, 20, e se ele pegasse uma tempestade de areia, ele perdia toda a carga e perdia os camelos, né? Então o cara ficava na miséria. Aí eles fizeram um acordo, um acerto entre eles, que, olha, vamos fazer o seguinte, se isso acontecer com alguém, todos os outros vão pegar um camelo ou dois e vão dar para quem perdeu, para ele poder se retomar. Então, essa é uma das origens, né, do conceito. Então, aí tem a parte da sustentabilidade econômica, né, que permite a empregabilidade, né, da sociedade, das pessoas. Tem a parte, sem dúvida nenhuma, importantíssima dos meios, né, e da natureza, né, de preservação da natureza aqui, e a gente tem trabalhado nesse sentido, criando alguns produtos que ajudam as pessoas que já têm essa consciência, ajudam a formar a consciência e ajudam também a exercitar essa consciência. Então, por exemplo, o nosso seguro residencial tem uma assistência que, se você, ao invés de você quer se livrar de um móvel, se livrar de um eletrodoméstico, em vez de aquilo ir parar num lixão, e parar num leito de um rio, a gente tem um serviço que retira o descarte consciente, e né? faz o descarte consciente, né? Reaproveitando, né? Fazendo a reciclagem da maior parte do material, ou até, dependendo das condições, até colocando em reuso por quem precisa, enfim, mas de qualquer forma beneficiando o produto e impedindo que ele seja, enfim, um descarte não correto, né? E em relação ao seguro residencial, Ney, eu tenho uma imagem lá atrás, muitos anos atrás, que, por exemplo, a gente fazia o seguro do carro, aí oferecia também o residencial. O residencial está se ampliando em relação a essas questões que nós falamos, de enchente, outras catástrofes, vamos chamar assim. O que cobre, por exemplo, a Bradesco Seguros, o que cobre um seguro residencial? Essa é uma boa pergunta, porque a maioria das pessoas tem maior consciência do seguro do automóvel, né? E o seguro do automóvel, ele é um seguro que a gente chama de compreensivo. Então, a princípio está tudo coberto, com exceção daquilo que for colocado como sem cobertura. Então, por exemplo, se você transitar com um veículo na areia da praia, não tem cobertura, porque você está expondo a um risco que não é o risco esperado, né? É esperado que você transite nas vias públicas, né, estradas, etc. Ou você fazer um off-road também, né? Então ou dirigir sobre influência de, né, bebida alcoólica e tal, enfim, tem essas exclusões. Mas
se caiu um galho de uma árvore, se caiu um muro, tem cobertura, né? E idem para enchente, né? Para alagamento. Agora, no caso de uma empresa ou de um imóvel, esses riscos podem ser muito diferentes, dependendo de onde você está localizado. Então, na verdade, você tem a cobertura que a gente chama de básica, que é queda de raio, explosão e alagamento. E aí você tem as coberturas acessórias, que são contratadas uma a uma, né? Então, você tem aí a cobertura de alagamento, como a gente falou, de vendaval, de roubo, uma cobertura também de rompimento de tubulação, cobertura de danos a terceiros. Então, por exemplo, quem mora numa casa, num apartamento, e tem algum vazamento que acaba impactando o morador de baixo, né, você tem a cobertura para terceiros abrange esse dano que você causou ao seu vizinho, né? Vai ter que, enfim, reparar e tal. Ou até do seu cachorro morde alguém, tem essa cobertura. Tem seguro para ele? Tem seguro para ele. Está dentro do seguro residencial. E até, se você se lembrar, deve ter alguns, sei lá, uns 5 anos, teve ali em São Conrado, teve um prédio que foi interditado porque teve uma explosão de gás, se não me engano. As pessoas ficaram fora de casa até que fosse considerado seguro voltar, ficaram fora de casa mais de 6 meses. E você tem a cobertura, né, de moradia temporária. Então, as pessoas que tinham esse seguro puderam ficar tranquilamente num hotel ou alugar um outro imóvel, né, porque era mais longo prazo, com base nessa indenização, com base nessa cobertura, né? Então, o seguro, outra cobertura que é muito utilizada, dano elétrico. A gente tem muito pico de luz, muito pico de energia aqui no nosso país, então que danifica equipamento, né? Então, é um seguro que você pode fazê-lo assim, muito completo. Ele tem muitas coberturas que você pode realmente contratar, né? No caso lá do Rio Grande do Sul, essa cobertura de alagamento só tinha sido contratada por 1% das pessoas. Que tinham seguro residencial? Que tinham seguro residencial. Então, claro, foram milhares de pessoas que foram atendidas, mas teve muita gente que não tinha essa cobertura, né? Porque não é uma cobertura... de uma forma geral, a gente pode até falar isso, o seguro residencial no Brasil é muito barato. Quando ele custa, se a gente transformar para dólar, em torno de $150. Um seguro de um imóvel médio nos Estados Unidos, o seguro residencial, estamos falando de algo, vamos dizer, entre $2 e $5 mil. Se você for, mesmo aqui na Argentina, no Chile, então, que tem impacto de terremoto, né, toda a região andina, que é bem mais impactada, é muito mais caro que aqui no Brasil. Mas essa cobertura de alagamento, em geral, ela é contratada por quem está numa situação de muito risco. Então, um aperfeiçoamento que o mercado está fazendo é esse mapeamento de nível de risco para que uma pessoa que tem um risco, vamos dizer, de uma escala de 1 a 5, que tem um nível de risco 1, 2 e 3, possam contratar de uma forma mais em conta, né? Mas hoje, ela, como é uma cobertura meio generalizada, ela acaba sendo mais cara do que a cobertura básica, que custa, como eu falei aqui, em torno de R$700, R$600. Você compra um seguro residencial bem razoável, né? Tá. E Ney, a gente estava falando também do ESG. O que a Bradesco Seguros, ela desenvolve em relação ao que nós poderíamos chamar de práticas sustentáveis? Existem programas que vocês desenvolvem? Bom, aqui a gente tem, eu vou citar alguns exemplos aqui de algumas coisas que a gente fez, né? Uma delas é esse programa que a gente até foi reconhecido mundialmente, né? Foi muito orgulho para a gente aqui do Brasil ter ganho
esse prêmio global da Corus com a Accenture, né? Pelo nosso programa de recolhimento dos resíduos sólidos e líquidos das oficinas referenciadas nossas. A gente tem uma assistência que ajuda a pessoa a reduzir o consumo de energia e de água, né, com uma série de dicas interessantes, ou até na construção ou reforma da casa, para você aproveitar mais a iluminação natural. Então, é uma assistência que a gente procura ajudar aquelas pessoas que ou têm aquela consciência ou têm propensão de ter essa consciência de como ter um balanceamento, ter uma vida, vamos dizer, mais eficiente do ponto de vista de utilização de recursos e neutralidade de carbono, vamos dizer assim. E Ney, nessa parte aí que você falou, muito ligada ao meio ambiente, principalmente o descarte de resíduos, a Bradesco Seguros ela consegue aferir o resultado desse esforço, desse trabalho na companhia? Sim, é uma medição importante. A gente, como toda empresa aberta, né, tem um relatório de sustentabilidade, né, anual que a gente divulga. Então, a gente retira entre o que a gente retira das oficinas e o que a gente retira das residências, entre móveis e eletrodomésticos, estamos falando de mais de 200 toneladas por ano, né? Então, são coisas que estaria sendo descartado na natureza, exatamente, né? Sem tratamento. Exatamente. Então, é um indicador importantíssimo para a gente acompanha muito de perto com os nossos parceiros que atuam conosco nessa área, né? Então, esse esforço da Bradesco Seguros, nós poderíamos dizer que também é um esforço de conscientização, né? Na verdade, eu vejo que não só o cliente, né, mas a sociedade ela está se beneficiando com isso, né? Esse movimento. E como a companhia ela se envolve nisso? É lógico que tem a questão do negócio, do ESG, mas eu vejo muito o Bradesco ele abraçando, né? Tem uma imagem do Bradesco de muitos anos, da Fundação Bradesco. Como a companhia se enxerga fazendo isso? Olha, a gente tem uma área, dentro do grupo segurador, a gente tem uma área de sustentabilidade, né, que está permanentemente olhando para o que a gente pode fazer de diferente nos nossos produtos, e não só dentro da companhia, mas principalmente nos parceiros. Então, tem a questão dos guinchos, que a gente está buscando uma transição para guinchos elétricos, né, para ter uma menor emissão de carbono. Tem uma questão de compensação também que a gente faz. Enfim, tem uma medição muito extensa aqui de todos esses passos. Essa cadeia toda da recuperação, né, do descarte correto, beneficia milhares de famílias, né? Tem milhares de famílias que participam desse ecossistema. Então, falando aqui da Fundação Bradesco, é algo que a gente tem muito orgulho, né? São cerca de 90 mil entre crianças e jovens aí, beneficiados por ano, e onde estamos falando de alimentação, toda a parte de uniformes, aula, tudo gratuito. Em algumas delas também tem, as crianças dormem, né, na escola, e é algo que a gente tem muito orgulho, né, porque inclusive vários funcionários hoje foram alunos da Fundação Bradesco, né? Então tem gerações já que passaram pela Fundação Bradesco, e isso permeia assim, um senso de pertencimento e de ligação com a empresa muito grande, né?
Sim. E Ney, quais são os desafios maiores que você vê em relação ao que a Bradesco Seguros faz hoje em relação, falando do SG, né, na parte de governança, na parte ambiental, na social, é, como você percebe o que é feito hoje e o que você ainda vai ter que fazer, a Bradesco Seguros vai ter que fazer nos próximos anos? Quais são os desafios? Você consegue já perceber isso? Sim, a gente tá sempre pensando nos próximos entre 5 e 7 anos, né? E as mudanças, toda essa transformação digital, todas essas mudanças climáticas afetam muito os nossos negócios, né? E os negócios dos nossos clientes, né? Então isso provavelmente vai mudar a forma que se faz negócio, a forma como a sociedade vive, né? E, consequentemente, as necessidades de proteção que elas vão ter mais na frente, né? Então, para a gente é fundamental estar o tempo todo um aspecto também comportamento, de longevidade, né? Quando você pega um produto como o seguro de vida, né? E a previdência, você tem a cada ano aí a longevidade das pessoas aumentando. Isso tem impacto no seguro-saúde, tem impacto no seguro de vida, tem impacto na previdência. As pessoas vão precisar de economizar mais ao longo da sua vida, né, de trabalho para poder usufruir com dignidade, né, no seu período aí posterior. As mudanças que estão tendo na área do próprio veículo, né? A gente está vendo o veículo com dispositivos que impedem, né, ou minimizam a ocorrência de acidentes, né? Então isso vai permitir que você tenha um volume menor de colisão e com isso ter uma tarifa mais adequada, mais econômica para isso, né? Enfim, todos os nossos negócios, de uma forma ou de outra, acabam sendo bastante impactados. O seguro-saúde, por exemplo, com as novas tecnologias, né, que vão sendo lançadas, né, a inteligência artificial nos nossos processos. Então, tudo isso vai transformando. Acho que talvez uma coisa que a gente tem no mundo do seguro é que quando você adquire, diferentemente de uma atividade mercantil, onde você, quando compra, você sabe o que está comprando e você sabe recebe na hora, o custo daquilo aí. No seguro, você não sabe se você vai utilizar, quando você vai utilizar, e aí, se você tem alguma... A gente faz a precificação com base no passado e também um pouco no que a gente espera que vai mudar no futuro. Mas, às vezes, você tem alguma coisa que acaba mudando essa perspectiva, né? Então, por exemplo, só para pegar o caso da pandemia, né? No caso do seguro de automóvel na época da pandemia. No início, as pessoas ficavam em casa e não usavam o carro. Então, o volume diminuiu muito. Mas depois, quando voltou, voltou assim, a uma frequência ainda maior. E os custos médios, porque como se produziu menos carro, o carro usado teve uma valorização que chegou a quase 30%. Então, quando você faz o preço para o carro, considerando que, em média, o carro desvaloriza 10% por ano, o carro valorizou 20% a 30%. Né? Então, isso foi um exemplo de disrupção. Né? Ou, por exemplo, se você tem uma determinada praça que o policiamento está mais brando ou mais severo, isso também muda o índice de roubo e furto, né? Que a gente ainda tem, infelizmente, na nossa sociedade, um índice muito elevado, né, de roubo e furto comparado com todos os outros países.
Então, todas essas mudanças podem afetar o que a maneira como a gente está precificando, né? Então, eu vejo assim muitas transformações na nossa sociedade. A inteligência artificial realmente está impactando, não é mais uma questão de futuro e tal, está impactando Presente mesmo. presente em vários dos nossos negócios. Isso pode afetar a empregabilidade. A gente acredita até que vai gerar mais oportunidades, mas sem dúvida que vai ter uma mudança. Determinadas funções podem deixar de existir, né? Em compensação, outras vão surgir. Por isso, uma coisa também que é fundamental na nossa sociedade, na questão de sustentabilidade, é o aspecto da educação, de uma educação de qualidade. Porque não tenha dúvida, né, que um país competitivo, um país próspero, se faz com pessoas com uma boa formação. Então, esse é um aspecto fundamental para a nossa sociedade, né? E nós podemos também trazer, de repente, a questão da economia circular, né? Como é que a Bradesco Seguros ela vê o conceito e trabalha promovendo a economia circular? Né, a gente tem várias famílias e cooperativas ligadas ao tratamento desse descarte, à reciclagem, ao reaproveitamento do material. A gente tem todo o ecossistema aqui também das oficinas, que são negócios familiares, né? Os prestadores de serviço na parte de assistência, né? Guinchos, o seguro a cobertura do seguro residencial, né? O chaveiro, encanador, eletricista, enfim. Então, a gente tem consciência de que faz parte de um ecossistema que é muito... Nós temos na Bradesco Seguros hoje cerca de 8.000 funcionários, 8.500 funcionários. Mas a amplitude, né, tem mais de 30.000 corretoras e corretores que trabalham conosco. CNPJs, né, então, que tem mais... Multiplica o número de pessoas, né? Essa parte de prestadores, como eu falei também, são milhares aqui envolvidos. Então, é um ecossistema robusto, amplo, né? E que a gente tem consciência de cada decisão que a gente toma impacta muitas famílias, inclusive os milhões de segurados que a gente tem, né? Nós temos 4 milhões de segurados no seguro-saúde, temos 1.700.000 segurados no seguro de automóvel, um outro número parecido no residencial, no seguro de vida também são milhões de segurados. Enfim, a gente acaba participando de um ecossistema muito grande, né? E que qualquer ação que a gente toma tem um impacto em ondas aqui bastante significativo, né? E nesse mercado tão grande, né, volumoso em relação a investimentos, o que você consideraria que a Bradesco Seguros ela se diferencia? O que ela faz de diferente nesse mercado para o cliente dela? O que você destacaria? A gente procura, né, nesse aspecto mais de sustentabilidade, né, a gente procura, como a gente falou aqui, apoiar esse cliente a exercer, dar condições a ele de exercer esse papel de protagonista na sustentabilidade, apoiando eles com a assistência que possibilite isso, né? A gente procura sempre pensar, né, de fora para dentro, né? Como que está sendo a experiência do cliente, como que a gente pode melhorar a experiência do cliente e do corretor também, que é o nosso parceiro aqui. Então, essa recrutar e treinar pessoas na questão da empatia, né? Na questão de se colocar na situação do cliente, porque nenhuma empresa
é infalível, nenhuma, enfim, situações, dificuldades vão acontecer, mas o importante é que você tenha um time engajado, com autonomia e com consciência para se colocar na situação do cliente e resolver aquele problema, nem que você tenha que depois melhorar, avaliar o que... Mas o importante é resolver a situação do cliente. Então, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa filosofia, que a gente procura aplicar no dia a dia, em cada decisão de produto, ou modificação de produto ou processo, para que a gente possa facilitar a vida das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas... isso é engraçado, né? Que a gente, em tese, a gente tem uma série de facilidades hoje que deveriam tornar a nossa vida e a gente ter cada vez mais tempo, mas acaba que a gente tem cada vez menos tempo, né? Então, a gente também ser muito consciente do tempo do cliente para que a gente possa ajudar a vida dele, não só no aspecto econômico financeiro, mas também no aspecto de tempo para conseguir voltar, né, ser ressarcido no que tiver que ser ressarcido, ou resolver o problema dele de assistência, o que for o caso, para que ele possa voltar à normalidade da vida dele ou da empresa dele o mais rápido possível. Ney, eu queria te perguntar, assim, as cifras são grandes, você falou em relação a bilhões, né, que a Bradesco Seguros indenizou clientes dentro do mercado dela, mas eu queria ter uma noção, se é que seja possível precisar, qual é o impacto, qual o volume, o que representa o mercado de seguros na economia brasileira? Marco, a gente pode utilizar alguns números aqui, né? Então, como eu falei, a indústria de seguros representa cerca de 6% do PIB. Um outro número também financeiramente importante é que com os recursos, né, que na verdade são recursos, a maioria são recursos dos segurados e das pessoas que têm a sua previdência, né, dentro do mercado de seguros. O mercado de seguros representa 1/4 de toda a dívida pública brasileira, né? Então, essa é a relevância também que tem como é o maior investidor institucional, né? E o retorno para a sociedade, né? Essa questão da previdência, do seguro-saúde, dos seguro de danos, do seguro de vida, enfim, tem muita gente que não sabe, mas nos grandes riscos, por exemplo, você não constrói nada se você não tiver um seguro-garantia, né? A seguradora, a construtora não consegue captar para fazer um empreendimento se ela não tiver uma seguradora que garanta ao banco que aquela construção vai de fato acontecer, né? Então, que se por exemplo, acontecer alguma coisa com a construtora, a seguradora vai honrar para que o empreendimento seja construído. Também, né? Então, o seguro realmente está em todos os setores da economia, né? E eu mencionei um pouco aqui, na Bradesco Seguros, no ano passado, a gente pagou mais de 50 bilhões aí de benefícios, de indenizações, de assistências. A gente arrecadou também mais de 120 bilhões em prêmios. Então, é um setor já muito relevante na indústria, né, na sociedade brasileira, e ainda com um espaço de crescimento, como eu falei, comparando com outros países mais maduros, com um espaço de crescimento muito grande. Então, inclusive, para aqueles que estão aqui, né, para aqueles que estão nos ouvindo e pensando em carreira, pensando o que vão fazer, a área de seguros é uma área que vai continuar crescendo muito, né, não tenho dúvida nenhuma. E é uma área também muito interessante, porque a gente também está na vanguarda das mudanças tecnológicas, dos aspectos, como a gente falou aqui, de transformações da sociedade, nos vários aspectos, né, porque acabam impactando o que a gente segura.
e nessas transformações tecnológicas de inteligência artificial, é uma indústria que tem muitos processos, tem processos de venda, né? Aqui envolvendo corretores especializados, toda a tecnologia de chegar até ele um material que ajude a esclarecer para o cliente, né, qual a melhor cobertura, que seguro que ele deve fazer, dentre as várias opções que existem no mercado. Então, é uma área que eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que ainda vai continuar sendo uma área muito interessante. Então, quem está começando e analisando aí onde que vai trabalhar, tradicionalmente os atuários é que já se direcionavam em atuários estatísticos, mas hoje em dia a gente tem muitos cientistas de dados, a gente tem até antropólogos para entender, né, as mudanças na sociedade, das personas, né, qual a melhor forma de chegar até elas, de construir produtos que sejam interessantes para aquela pessoa, enfim. Então, é uma indústria que envolve muita mão de obra qualificada, né? Então, acho que é uma boa área para quem está começando aí pensar e avaliar se não seria interessante considerar, né? Ney, quero agradecer, até ia pedir uma mensagem final para os nossos ouvintes, que você já passou, e te agradecer você ter vindo aqui nos estúdios da Positividade FM, com muita generosidade, ter compartilhado, né, informações que são relevantes, né, para qualquer pessoa, para empresas, para pessoa física. Acho que foi muito elucidativo a nossa conversa aqui. Tá? Quero te agradecer, te parabenizar também como executivo, tá? E deixar em nome do Flavinho, em nome do Markson Miller, de toda a equipe da rádio, as portas abertas para você, para a Bradesco Seguros, para conversar com a gente quando você quiser. Obrigado, Marco. Foi um prazer estar aqui batendo essa bola, né? A gente tem um prazer muito grande de divulgar o setor, né? Porque por mais que ele tenha toda essa relevância na economia brasileira, ele ainda, né, é distante de muita gente, né? Muita gente não conhece o que o seguro pode fazer por elas, né? Então, para a gente, um espaço como esse é sempre maravilhoso, de uma forma positiva, a gente trazer aqui um setor que traz tanta positividade para a sociedade. Então, eu que agradeço aqui a audiência, a paciência de todos vocês e quando vocês quiserem, estou sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Que volte. E sucesso para você, Ney, sucesso para a Bradesco Seguros. E agradecendo vocês que ficaram assistindo esse Positivecast Transformação, com o Ney Dias aqui. E esse foi mais um Positivecast da Positividade FM 104.5. Até a próxima.